chama Amor, Sexo e Tragédia. É um título assim, né? Mas eu recomendo a leitura. É a influência do mundo grego na cultura ocidental. O que é isso? Tem coisas que a gente faz que a gente nem sabe por que a gente faz. Você sabia, por exemplo, que nós vamos para a academia por uma influência grega? Sabia, né, Meire? Os deuses gregos, ou o corpo do deus grego, é o que nós desejamos quando a gente vai para a academia. Nem tudo o que os gregos trouxeram para a nossa vida é ruim. Não posso olhar. Por exemplo, eu vou para a academia 3 vezes por semana e faço pilates uma vez. Ontem alguém brincou, e balé você faz quando, pastor? Me zoando ali, e balé, né? Por quê? Porque eu preciso de massa magra, porque eu perco por causa da idade. Agora tem uma coisa que a influência grega pode ser negativa, ou é negativa na nossa vida, e eu vou dizer qual é. É separar a vida. Por exemplo, acharmos que aquilo que a gente faz com o nosso físico, com o nosso corpo, ou com o nosso cérebro, não nos influencia. Aquilo que a gente come, ou aquilo que a gente bebe, ou aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, não vai influenciar a nossa vida. Eu gosto muito de futebol, como a maioria de nós que estamos aqui, né? Eu gosto muito de futebol. Eu aprendi a gostar de futebol com meu pai, ouvindo no rádio. Você acredita que eu via jogo no rádio? No rádio, e ainda ouço. E o meu time, que vocês não vão descobrir, podem até arriscar, só me traz tristeza nos últimos anos. Muita tristeza. Muita tristeza. Internacional. Olha, eu só quero dizer que alguém já teve revelação aqui e já sabe qual é, né? Internacional. Mas deixa para lá. E o que acontecia? Eu geralmente no domingo à tarde assistia o jogo e eu tinha compromissos na igreja à noite. E como o time só me dava tristeza, o que acontecia? Eu ia triste por um momento do culto. Eu queria dizer para você que a peça nos dá um recado importante. Aquilo que nós alimentamos, a nossa mente, vai influenciar o nosso ser. Não tem como não influenciar. Mas na visão grega, aquilo que eles faziam com o corpo não influenciava o espírito. Quando Paulo, por exemplo, vai dizer que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele está condenando as ações, por exemplo, sexuais ilícitas, que eles achavam que não afetavam o espírito. Por isso, quero deixar um texto para você hoje à noite, no final desse sábado, porque quando a semana começa, a realidade da vida começa. E quando a realidade da vida começa, o que fará diferença é aquilo que nós cremos. O texto é Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Ele é conhecido e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas o que?
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Porque Deus vai dizer assim: parabéns, você está fazendo e agora eu vou te abençoar. É por isso? Não há nenhum mérito em ler a Bíblia, não há nenhum mérito em orar. Eu oro e leio a Bíblia porque eu conheço qual é a vontade de Deus para a minha vida, e a vontade de Deus para a minha vida sempre é o melhor. Eu estava dizendo para a Tida agora, quando estava vindo para cá, que há 15 dias meu irmão me ligou. Eu tenho um irmão que mora no Chile há uns 20 anos. É casado com uma chilena. E ele me ligou desesperado. Meu irmão é um indivíduo mais reservado, fechado, mas eu vi meu irmão, depois de muitos anos, chorar intensamente. O seu filho, de 15 anos, foi internado na UTI com suspeita de meningite. E ele falou assim: o que eu vou fazer agora sem o meu filho? Mas meu irmão é uma pessoa temente a Deus. Alguns sabem aqui que a meningite ela pode ser bacteriana ou viral. Ela pode matar ou pode deixar sequelas. E meu irmão disse assim: vamos orar a Deus, vamos clamar. Por que meu irmão fez isso? Porque estava diante do desespero? Não. Meu irmão fez isso porque essa é a prática constante da vida dele. E é a prática constante dos dois filhos, o Giovanni e o Giuliano. Os meninos e a esposa e meu irmão são pessoas de oração. Mas veio o desespero, veio a angústia, e nós clamamos a Deus. Queria resumir para você. Semana passada, o Giuliano, que estava internado, voltou para casa. O diagnóstico inicial estava errado. É bem provável que ele tenha algum problema de uma doença autoimune que ele vai tratar. Na semana passada, eu conversei com ele por vídeo e ele disse assim: na sua busca de falar português comigo, tio, obrigado por ter orado por mim. Eu queria dizer para a moçada aqui, queria falar especificamente para vocês. Vocês não imaginam o poder que vocês têm de influenciar os amigos de vocês através da oração. Mas para isso, vocês não podem se conformar com o que está sendo imposto para vocês. Nós, que somos mais velhos, os seus pais, a gente talvez pode enfrentar isso de forma diferente, mas nós também temos nossas lutas. Mas eu imagino que a luta de vocês, aqui ainda mais, é muito maior e mais desafiadora. E hoje, nesse momento, eu quero pedir que os pais de vocês orem por vocês agora. Coloquem vocês diante do Senhor. Eu quero dizer que eu vou estar orando por vocês, porque é desafiador enfrentar uma pressão cultural. É desafiador para vocês, mas eu quero dizer que o Senhor
vai fazer de vocês vitoriosos. Não esqueçam disso. E esses que estão do lado de vocês, seus pais, depois de Deus, porque o maior interessado é Deus na vida de vocês, é Deus. Esses dias minha terapeuta falou assim: pastor, não esqueça que o primeiro pai dos seus filhos não é o Senhor, é Deus. Por isso coloque-os diante de Deus. Mas depois de Deus, essas são as pessoas que querem a maior felicidade de vocês, mesmo que às vezes vocês não entendam, mesmo que às vezes vocês acham assim, que coisa chata isso, mas eles são. Eu queria que as famílias agora ficassem em pé, fizesse uma rodinha aí, familiar, fizesse uma rodinha. E eu quero pedir, deixa eu perguntar se os filhos são pequenos, queria que vocês orassem, tá bom? E vou pedir para você fazer uma coisa bem simples, tá? Simples, mas há poder nisso, e isso é bíblico. Eu queria que você estendesse a mão na cabeça do seu filho, tá? Você vai impor as mãos sobre eles, tá bom? E eu vou pedir para que... Alguém está sozinho, não? Alguém está sozinho? Alguém está sozinho? Se o seu filho não está aqui, você vai orar por ele agora, tá bom? Não importa se ele é adulto, queria que você... E no momento aí da oração, queria que você estendesse a mão, colocasse na cabeça do seu filho e orasse por ele, pedindo a proteção e a bênção do Senhor sobre ele. E se ele não está aqui, queria que você clamasse lá onde ele está. Podemos fazer isso agora, à medida que forem terminando, à medida que vocês forem terminando, se abracem, desejem feliz semana, né? E que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Uma pessoa da família faz oração, ou o pai ou a mãe, do jeito que vocês quiserem, por favor.